Toji Fushiguro. Nesse canal trouxemos alguns personagens com suas próprias e fascinantes histórias. Cada um deles com sua personalidade e background que atraem bastante pessoas. Toji é mais um desses personagens charmosos, com personalidade, habilidades e história que fazem com que vários leitores e leitoras gravitem em direção a ele. Hoje nós vamos falar um pouco desse personagem e do porquê ele pode ser categorizado como um predador. Sem mais delongas, vamos começar. No mundo de Jujutsu Kaisen, os seres humanos lidam com basicamente as mesmas tragédias que a gente no nosso universo. Desastres naturais e maldades ocorrem em todos os cantos do mundo de Jujutsu, e os seres humanos não têm a escolha de apagar todas as mazelas que assolam o mundo. Com isso, só resta lidar com esses problemas. Contudo, em Jujutsu Kaisen, as coisas são ainda piores do que no nosso mundo, pois em Jujutsu existem entidades chamadas de maldições. Maldições são, abre aspas, uma raça de seres espirituais manifestados a partir de energia amaldiçoada como resultado das emoções negativas que fluem dos humanos. Eles trazem danos à humanidade e, consequentemente, são os alvos principais dos feiticeiros de Jujutsu. Isso significa que se você não for um feiticeiro de Jujutsu, ou no caso, um xamã, é muito provável que você acabe se ferindo ou pior caso você se depare com uma maldição nesse mundo. Tenha em mente que não usuários de Jujutsu são vistos como indivíduos que devem ser protegidos pelos xamãs, já que eles não podem se proteger sozinhos das várias maldições que existem no mundo. Então, você ser um não usuário faz você estar abaixo na cadeia alimentar de Jujutsu. Isso significa que você é uma presa que pode ser, na maioria dos casos, facilmente abatida. É importante falarmos sobre isso para podermos entender as dinâmicas que existem na sociedade de Jujutsu Kaisen, e assim entendermos como o Toji se sobressai entre os não-usuários, se tornando alguém digno do título Matador de Xamãs. Com tudo isso falado, eu gostaria de iniciarmos propriamente a discussão ao redor do Toji, fazendo a seguinte pergunta: o Toji é um predador em Jujutsu? E para responder isso, vamos fazer mais de uma consideração sobre o Toji, trazendo à tona as características de um predador em uma sociedade onde existem dois tipos de humanos, os xamãs e os não-usuários. Também não podemos esquecer das maldições nesse grande cenário. Com as peças mais importantes colocadas no tabuleiro, para a contextualização, devemos falar sobre duas coisas agora: predação e adaptação. O que é um predador e por que o Toji é um, metaforicamente falando? Ecologicamente falando, um predador é um organismo que consome todo ou parte do corpo de outro organismo vivo ou morto recentemente, que é sua presa. Vivos ou mortos recentemente diferencia predadores de decompositores, como fungos e bactérias que decompõem os restos mortais de organismos que morreram. Se virmos um leão comendo uma zebra, podemos nos sentir à vontade para dizer que o leão é um predador. Na definição ampla, no entanto, a zebra também é. A presa de um predador pode ser um animal, mas também pode ser uma planta ou um fungo. Nenhum predador precisa necessariamente matar sua presa. Em vez disso, como em uma vaca pastando ou em um mosquito sugador de sangue, ele pode simplesmente pegar uma parte do corpo da presa e deixá-la viva. Toji, vivendo em sociedade, funciona quase da mesma forma em relação aos xamãs. Ele é um organismo que, embora não consuma suas presas, as abate para poder obter algum benefício, sendo esse benefício uma quantia de dinheiro que vai beneficiá-lo a curto, médio e longo prazo. Uma sociedade humana complexa ou estratificada pode ser considerada um ecossistema. Dentro dela, os humanos, todos de uma única espécie, por causa de suas diferentes classes sociais, papéis e ocupações, podem agir de fato como espécies diferentes. Na medida em que uns exploram os outros, poderíamos dizer que alguns agem como predadores, outros como presas. Podem até haver análogos humanos para subcategorias de comportamento predatório. Outra coisa que é muito importante na definição de predação é a adaptação. Predadores e presas geralmente têm adaptações, características benéficas decorrentes da seleção natural, que estão relacionadas à sua interação. Para as presas, incluem várias defesas e sinais de alerta, como coloração brilhante. Para os predadores, características que neutralizam os sistemas de defesa das presas, e Toji, se lembrarmos bem, é equipado não só com várias armas que permitem ele se igualar em questão de combate com os xamãs, mas também acompanhado com características que permitem ele neutralizar suas presas da forma mais eficaz possível. Bom, um leão tem garras e dentes afiados que rasgam com facilidade a carne de suas presas, mas ele também precisa saber ser paciente e estratégico em sua predação, já que ele precisa esperar, observar e perseguir sua presa para que suas garras e dentes tenham utilidade para alguma coisa. Isso não te lembra que Toji, conhecendo a força de suas presas, colocou uma recompensa pela cabeça de sua presa principal para enfraquecer as suas outras duas?
Gojo e Geto de fato não estavam necessariamente na mira do Toji, mas devemos considerar que o Toji estava lidando com eles da mesma forma que um predador lida com suas presas, estrategicamente, desgastando Gojo e Geto, com vários xamãs que se interessaram pela recompensa oferecida pelo Toji para quem trouxesse a cabeça da Rico. Isso se deve ao intelecto do Toji e à sua capacidade de coletar e analisar informações sobre os seus alvos. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Toji Fushiguro é como ele era tão metódico, o quão consistente ele era no seu modus operandi. Quando ele decidia ir atrás de sua presa, havia reflexão e planejamento. Esse tratamento de caça como um ofício, o cuidado com ela, é uma marca daquele que costumamos chamar de predador. As pessoas gostam dessa palavra por causa da sua certeza, de como ela rege o caso por si só. Mas não é só isso. Um predador na sociedade humana vive naturalmente fora do rebanho, e por causa disso pode ser muito fácil colocá-lo no ostracismo. Na sociedade humana, predadores geralmente são ostracizados por predar aqueles da sua própria espécie. Então não seria surpresa nenhuma se nos fosse revelado que Toji era ostracizado pelos cidadãos de bem e pela sociedade de Jujutsu Kaisen, vivendo fora do rebanho, nesse caso. Toji se afasta ainda mais do rebanho pelo fato dele ser, provavelmente, um psicopata ou um sociopata, sendo difícil para ele sentir empatia ou remorso pelas coisas que ele faz com suas presas. Acredito nisso pelo fato dele ser um caçador de recompensas onde ele precisa matar incontáveis pessoas sem nenhum remorso. Para isso, vale dizer que alguém com transtorno de personalidade antissocial pode ser menos propenso a sentir remorso e empatia e mais propenso a emoções negativas, como raiva e tristeza. Mas há exceções. Bom, e com isso nós temos nossa análise do Toji. Essa última parte eu foquei mais na relação do remorso e da empatia, porque o Toji, como eu já falei um pouco sobre isso, ele está em um trabalho que exige que ele não tenha remorso ou empatia pelas pessoas. Pode ser que ele tenha, mas ele não demonstra. Ele não é um personagem com um background muito grande, com uma história muito complexa. Ele realmente não é. É um personagem atraente no sentido de ser maneiro, e foi por isso que eu escolhi ele para esse vídeo. Eu não consegui aprofundar muito mais esse vídeo pelo fato do Toji ser realmente um personagem que não é tão profundo. Ele é um personagem que é, sim, interessante e fascinante no sentido de ele ser descolado, mas eu acredito que todos os leitores de Jujutsu e os fãs do Toji vão concordar comigo que de fato o personagem não tem uma história muito aprofundada. É um personagem maneiro e legal que ganhou vários fãs por ele ser maneiro. E eu trouxe esse vídeo mais especificamente porque eu queria simplesmente falar desse personagem que é tão maneiro pra mim também. É um sendo um dos meus personagens favoritos, simplesmente por ele ser maneiro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise de como eu acho que o Toji é um predador. E eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Jujutsu Kaisen, ok?